Olá, meus queridos. Agora, como eu havia dito, nós vamos estar falando aí sobre os agentes modeladores externos do relevo. Vamos relembrar rapidinho aí das principais características, né, desses agentes externos, apresentar quais são eles, como que eles podem estar alterando e modificando essa paisagem. Identificar algumas dessas paisagens dentro do continente americano, que é o qual nós estamos inseridos. Então, vale ressaltar que os agentes modeladores do relevo, os externos, né, nós vamos ver que eles que vão ser responsáveis por dar essa característica que vocês estão vendo aí, ó, né, um cume mais pontiagudo, outro mais arredondadinho, essa área mais rebaixada. Porém, os agentes externos, eles não conseguem modelar toda a área sem a ajuda, né, do que compõe esse local. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, todo esse modelado, ele vai ser esculpido por esses artesãos externos. Porém, os artesãos externos, eles vão conseguir dar esse formato belíssimo que vocês estão vendo aí a essa paisagem, dependendo do tipo de rocha que acompanha, dependendo da estrutura geológica que compõe esse local. Se for uma rocha muito dura, os artesãos não vão conseguir modelar com tanta rapidez, demora mais. Se for uma área de rocha mais maleável, mais plástica, como a sedimentar, aí sim, aí vocês vão ver os artesãos trabalhando com mais rapidez. Mas uma rapidez aí que demora anos e anos e anos. Então, vamos lá. Vamos relembrar aí quais são esses agentes externos ou exógenos. E aí, estão lembrados? Todos eles vão ser responsáveis pelo processo de erosão. Lembrando que tudo que é erodido vai ser transportado, tudo que é transportado é sedimentado. Lembrando que sedimentação é o processo de acumulação. Então, quando perguntarem para vocês quais são os agentes exógenos ou externos, vocês vão pensar, quais são os artesãos responsáveis pelo processo de erosivo, né? Pelo processo de erosão. Então, vocês vão lembrar aí da água, tá? A água pode ser de rios, de mar, de chuva, tá? Então, a água do oceano, ela entra dentro do processo de erosão. A água de geleiras esculpe também. O vento, ele causa uma erosão muito significativa, ela modela muito. E temos aí o intemperismo, que é o intemperismo físico, químico e biológico. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Então, relembrando, quais são os agentes exógenos ou externos, os agentes que vão causar o processo erosivo nas rochas e dando aí todo o modelado terrestre, formando os planaltos, formando as planícies, formando as depressões. Aí você vai falar, professora, e as montanhas, aqueles cumes bem pontiagudos, não são modelados? São. Eles são modelados, principalmente pelas geleiras, porque como lá em cima está coberto por água e congelado, as geleiras podem modelar as montanhas. Agora, quem construiu as montanhas foram os agentes internos. Tudo que estão aí ao alcance da visão de vocês, dentro da paisagem de relevos, tiveram aí como parceiro os agentes internos e os agentes externos. Todos atuam juntos em sincronia. Aí você vai falar assim, professora, mas o Brasil até hoje tem agentes internos atuando? Aí o que eu vou dizer a vocês? O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Os agentes internos, eles atuaram muito intensamente dentro do território brasileiro. Hoje não. Hoje o Brasil, ele sofre mais a ação dos agentes exógenos, da água, do vento, do intemperismo, tá? Da água dos oceanos. Agora, é correto eu pegar e falar assim, não, hoje o Brasil está tendo aí erosão causada por geleiras? O Brasil não tem dobramento moderno. O Brasil não tem montanhas
recentes, porque ele está no centro de uma placa tectônica, mas eu posso dizer que o Brasil já sofreu ação por degelo? Sim, o Brasil já viveu e tem áreas dentro do território brasileiro que foram esculpidas pelo degelo, tá? De áreas que no período da era glacial foram descongelando e esculpindo o relevo. Ok, então nós vamos passar aí para vocês verem agora a ação da água. Então, a água ela pode causar erosão a partir da chuva, que aí nós temos o que nós chamamos de erosão pluvial. E dependendo do tipo de relevo e do tipo de rocha, essa água da chuva ela vai adquirir uma velocidade maior e ela pode causar uma erosão aí mais intensa. A princípio aqui foi só uma erosão laminar, e um dos fatores que mais contribuíram para isso aí foi o desmatamento, a retirada da vegetação. Retirou-se a vegetação e colocou a agricultura aí, o que causou essa erosão laminar. Então, esse tipo de erosão nós chamamos de erosão pluvial, ou seja, erosão causada pela chuva. Temos também a erosão fluvial, que é causada pelo leito dos rios. Quando a área ao qual o rio está passando é mais irregular, nós vamos ver uma erosão mais vertical. Agora, quando ele vem num processo mais aplainado, como esse aqui, ó, o rio quase não causa erosão, ele mais acumula do que sedimenta. Então, todas essas áreas aqui, que é uma área de planície, esse rio ele não está causando tanta erosão, e sim sedimentação. Por isso que nós temos um rio aqui meandrântico, que é esse rio que parecendo uma cobra aqui, ó, porque o processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão. Aqui dá para vocês perceberem, vou dar um zoom aqui, que dá para vocês perceberem a coloração, ó, da rocha. Toda essa área aqui está em áreas de rochas sedimentares. Então, a água, ela consegue esculpir e cavar verticalmente o rio aqui. Por isso que a gente falou tanto que é importante que nas margens dos rios tenha mata ciliar, porque a vegetação, ela fixa, né, o solo, impedindo que esses materiais retirados pela água caia dentro do rio e assoreie esse rio, gerando aí um processo que pode gerar até a seca do rio. Então, nós falamos aí das erosões causadas tanto pela chuva quanto pela água dos rios. Temos também a erosão pelas geleiras, que nós chamamos de erosão glacial. Isso aqui é uma área montanhosa, como vocês podem ver. As geleiras, elas esculpiram essa lateral aqui, ó. E ao esculpir essa lateral e a água do mar entrarem aqui, foi possibilitado a formação desse relevo, ao qual é chamado de fiord, algo que o Brasil não tem, porque isso aqui precisa de uma área montanhosa que tenha sido esculpida por uma erosão glacial e preenchido por água do mar. No Chile tem muito, na Noruega tem muitos fiordes. Tudo que foi retirado por essa erosão glacial é acumulado. Lembra que eu disse que os agentes, né, os artesãos, eles vão lá, esculpe, causando erosão, tudo que é erodido vai ser transportado e depois ele é acumulado. Então, tudo que foi retirado daqui vem sendo acumulado aqui nas morainas, que é o processo de sedimentação da erosão glacial. Lembrando que o Brasil não tem essa forma de relevo, que são os fiordes, porque nós somos de formação geológica antiga. Nós estamos inseridos em um embasamento rochoso bem rígido, com maciços antigos. E o Brasil não tem dobramento moderno porque ele está no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Temos a erosão marinha, a água do mar sobre a rocha. Em áreas sedimentares, a água do mar ela vai causando essa erosão ou abrasão e vai retirando os sedimentos e vai deixando a parte embaixo mais abalada, até ela descer todinha e dando origem a essa forma de relevo aqui que nós chamamos de falésia, que pode dar origem a um tabuleiro oceânico. Essa lateral escarpada aqui, ó, só foi possibilitada
pela retirada dos sedimentos da base aqui. Então, retirou esses sedimentos a partir da erosão marinha ou abrasão, esculpiu esse relevo ao qual nós chamamos de falésia, que tem a lateral dele aqui, ó, escarpada. Essa lateral, vou passar aqui para vocês verem, toda essa lateral aqui é o que nós chamamos de escarpa. Ela tem um topo plano e uma lateral escarpada. O conjunto desses relevos de falésias forma tabuleiros oceânicos. Lembrando que essa paisagem você só vai encontrar à beira-mar. Ela é constituída por rochas sedimentares, em alguns locais, né, pode ter até rochas vulcânicas, mas a maioria dos tabuleiros são constituídos por rochas sedimentares, que foram esculpidos pela erosão marinha, ou abrasão, certo? Vocês vão encontrar no centro do continente relevos com topo plano, né? E com a lateral escarpada, que nós chamamos de chapadas, mas elas são mais altas e estão no centro do continente. São de rochas sedimentares também, só que elas foram esculpidas pelo vento, pela água da chuva, que deu esse formato das chapadas, que depois eu mostro a imagem para vocês. Então, nós acabamos de falar aí das áreas, né, no Brasil, ou áreas que nós temos aí, que são constituídos, tá, e formam as falésias, que são formas de relevo, com a lateral escarpada e o topo plano. Lembrando, todos os artesãos, a água da chuva, do mar, do vento, todos eles causam erosão. Tudo que é erodido é transportado. Tudo que é transportado, ele tem que parar em um local, que nós chamamos de sedimentação. Então, a sedimentação, ela pode gerar a praia. A praia é um formato de sedimentação. A areia são rochas sedimentares em que a onda traz e acumula. Pode formar túmulos. Os túmulos é como se fosse um braço de bancos de areia, tá? Para o fruto de sedimentação que liga uma porção do continente a outro, como vocês podem ver aqui direitinho, ó. Tá vendo? Aqui é um túmulo e ele ligou toda essa área a essa porção, tá vendo aqui, ó? É um banco de areia que tá ligando essa parte continental a uma ilha. Aí você tem aqui, dá para você ver, isso aqui tudo é área de falésia, como eu havia dito, ó. Tá vendo? Falésia. Aqui, ó, é uma restinga, que é forma de acumulação. Ilhotas, essa ilha aqui são bancos de areia. Tudo é forma de sedimentação, de acumulação de sedimentos, sejam sedimentos que foram transportados pelo mar, sedimentos transportados pelo rio, até desembocar aqui, ok? Então, isso aqui são exemplos de sedimentação, tanto da erosão marinha, como também da erosão fluvial, né? Que os rios trouxeram. As restingas, elas podem ser sedimentação flúvio-marítima, sedimentos que os rios trouxeram juntamente com o que o mar vai retirando das rochas. Além desses artesãos, nós temos aí também a erosão eólica, que é a ação dos ventos sobre as rochas. Então, dependendo do tipo da rocha, o vento vem e bate nessa rocha, arrancando fragmentos dela e a esculpindo, e dando vários formatos. Lembrando, de novo, todo o processo erosivo, ele gera transporte e também acumulação. Um exemplo de acumulação, sedimentação aí, são as dunas, como os lençóis maranhenses, as dunas de Fortaleza, as dunas de Natal, tudo são processos de sedimentação, tá? Da erosão eólica. Então, os ventos vão, desgastam e acumulam aí nas dunas. Além disso, tem a erosão eólica, pode carregar material muito fértil, como silício, argila, e acumular, levar e dar origem a solos férteis, como o Loess, que é um solo muito fértil que tem na região da China, fruto da sedimentação eólica. Ok. Nós temos agora o intemperismo.
O intemperismo, lembra que eu disse a vocês que pode ser o físico, químico, biológico. O intemperismo físico, ele ocorre em regiões mais suscetíveis a variações de temperaturas, ou que seja, de gelo para congela e degela, em áreas muito quentes e secas, que tem um dia quente, uma noite fria. Então, o intemperismo físico, ele ocorre em áreas que têm essas mudanças de temperaturas bruscas, tá? Como eu coloquei aqui, ó, em áreas montanhosas, gelo e degelo, em áreas desérticas ou árido, semiárido, que ocorre essa variação de temperatura. Essa variação de temperatura vai causar o processo de quebra, de desagregação da rocha. Então, quando a gente fala de intemperismo físico, a rocha quebra, a rocha desagrega, tá? Pela variação da temperatura. Então, durante o dia, o calor faz com que a rocha dilate, à noite contrai, porque está mais fria. O dilata, contrai, ela não suporta essa variação e racha, ela quebra, não muda sua estrutura química, ela só racha. Esses locais, né, como clima árido e semiárido, são mais suscetíveis ao intemperismo físico, tá? A água, no estado sólido, ela ocupa mais volume do que no estado líquido. E esse processo de expandir da água no estado sólido pode fazer com que a rocha quebre também. O intemperismo biológico, ele é causado pela atuação de fungos, bactérias, raízes de plantas, e vai fazer com que a rocha quebre também e desagregue, tá? Como aí o intemperismo biológico. Já o intemperismo químico, a rocha sofre um processo de oxidação. Ela enferruja, porque a ação da água com o calor faz com que a rocha, ela oxide, tá? Ela passa por um processo de acidificação. Então, ela começa a mudar a sua estrutura. Ela começa a decompor, como o processo aqui das estalagnites, estalactites, tá? É um processo, uma área que sofre muito com o intemperismo químico. E vale ressaltar que o intemperismo químico é mais suscetível em áreas e locais de clima quente e úmido, como a Amazônia, como o litoral brasileiro, são locais mais quentes e úmidos. E guarda aí, então locais com alta temperatura e grande umidade sofrem mais ação aí do intemperismo químico. Então falamos sobre os agentes, né, modeladores externos. Como nós estamos falando sobre, né, os agentes modeladores externos, nós vamos finalizar hoje, espero que vocês tenham, né, identificado todos os artesãos, né, responsáveis por esse modelado externo, como a chuva, né, a água dos rios, mares, o intemperismo, o vento, todos eles são artesãos modeladores do relevo. Então, beijos, fiquem com Deus, até a próxima.